Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais um vídeo nesse canal maravilhoso, videozinho aqui na madruga, para falar sobre esse jogaço que a gente teve nessa noite entre Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets, né? Esses dois que protagonizaram uma das melhores séries do último playoff, né? Foi a jogo 7, aquela coisa, né? Tensa pra cacete. Tenho pesadelos até hoje com aquela série, que mesmo tendo terminado com vitória do Thunder, foi traumática, né? Eu ainda tenho traumas com o Denver Nuggets. E aí hoje, os dois times se enfrentaram, né? O Thunder tendo o retorno do Shai, depois de 9 jogos fora por conta de um problema no abdômen. O Shai voltou pro jogo de hoje. Jogou pra cacete. Né? Uma volta absurda do Shai. E do outro lado, o Denver Nuggets tendo Jamal Murray, tendo Nikola Jokic. Ainda não tem Aaron Gordon, que segue sem uma data certa pro retorno. Mas de resto, o Denver tava ali com o que tinha de melhor, com exceção do Aaron Gordon. O Thunder, com a volta do Shai, obviamente se reforçou bastante, mas ainda assim tá sem J-Dub, sem AJ Mitchell, então ainda não era um Thunder completo. Mas assim, os dois times estavam bem servidos de jogadores. O jogo rolou. Um jogo onde Denver começou muito bem, mas assim, amassando o OKC. Denver fechou o primeiro quarto com a parcial de 33-19. Né? Denver foi pro intervalo vencendo por 9 pontos. Né? Chegou a abrir 16 e foi pro intervalo vencendo por 9. Com o coletivo dando um banho no coletivo de Oklahoma. Né? O OKC sobreviveu no primeiro tempo por conta do Shai. O Shai, voltando de lesão, carregou sozinho o ataque do Thunder no primeiro tempo. Ele sozinho marcou 18 pontos. Nenhum outro jogador do Thunder chegou perto dos 10. Nenhum. Já pelo lado do Denver, o Jokic foi o líder, né, com 11 pontos e 4 assistências. Mas o Christian Brown ajudou, o Jamal Murray ajudou, o Tim Hardaway ajudou vindo do banco. Né? Então, coletivamente, o Denver foi muito melhor do que o Oklahoma no primeiro tempo. As bolas de 3 também, um espanco de diferença. Né? O KC chutou, arremessou, né, e converteu 4 bolas de 3 no primeiro tempo. Denver converteu 11. Né? 11-4 em bolas de 3. Uma diferença muito grande. O KC ter ido pro intervalo perdendo por menos de 10 foi uma puta de uma vitória. Que no segundo quarto a defesa do Thunder fez um trabalho muito bom, conseguiu dar uma desacelerada boa no ataque de Denver. Mas assim, Denver muito superior. Veio o segundo tempo, né, um terceiro quarto difícil para o OKC ainda, Denver coletivamente ainda melhor, as rotações de Denver sendo muito mais efetivas do que as de Oklahoma, né? O Jamal Murray começou o terceiro quarto muito bem e fechou muito bem também, né? Foram 14 pontos para o Jamal Murray no terceiro quarto, o Jokic ali armando o jogo e tal. E o Thunder, de novo, vivendo e sobrevivendo de Shai, né? O terceiro quarto terminou com o Shai tendo 32 pontos. Sabe qual foi a maior pontuação de um jogador do Thunder não chamado Shai até o fim do terceiro quarto? 9. 9 pontos. Que foram do... Se não me engano, foram do Chet e... O outro não vou me lembrar. Mas o Thunder fechou o terceiro quarto com nenhum jogador não chamado Shai com mais de 9 pontos. Né? Só o Shai passou dos 9. Marcou 32. Né? E do outro lado, como eu já falei, Jokic, Murray, todo mundo jogando muito bem. Então, o terceiro quarto terminou com o Thunder diminuindo o prejuízo para 6 por conta do Shai e por conta da defesa.
mas ainda assim, Denver superior. Aí vem o quarto período, e aí é onde, né, a magia de Oklahoma, ela acontece, né? O quarto período começa com o Daigeno botando uma lineup com Jared McCain, Jalen Williams, e foi uma lineup que deu muito certo, né? Logo de cara o Thunder conseguiu buscar o empate e a virada aos 10, né? Com bolas de 3 do McCain e do Jalen Williams, né? O Thunder empatou com as bolas de 3 dos dois e virou aos 10:30 com uma bola de 3 do Dort, né? O Dort aparecendo bem ali, né? Com essa bola de 3. O KC conseguindo capitalizar bem em cima dos minutos sem o Jokic, né? Os poucos minutos que o Jokic ficou no banco, o Thunder soube se aproveitar, soube capitalizar. Aí veio, né, um lance, né, um dos lances mais marcantes da partida, que foi a confusão envolvendo o Dort, o Jokic e o Jalen Williams, né? Logo depois do Dort virar o jogo pro Thunder, ele acabou não, vai, ele intencionalmente, não tem passação de pano não, intencionalmente, ele derrubou o Jokic, né, no lance extremamente sujo e burro por parte dele, né? Aqui, ó, depois de uma cesta do Thunder, reposição de bola, aqui, ó, reposição de bola, o Jokic vem, e aqui você vê claramente o Dort intencionalmente dando de ombro no Jokic e deixando o pé direito aqui pro Jokic cair. O Jokic dá uma puta de uma valorizada no lance? Ele dá uma valorizada no lance. O Dort é um cara forte e tal, ele realmente deixa o pé, mas não é pra isso tudo aqui também. Mas assim, isso não muda o fato de que o Dort foi sujo e principalmente que o Dort foi burro. Ele tava bem no jogo, tinha acabado de virar o jogo pro Thunder. O Thunder, no momento bom, ele vai e me faz uma merda dessa. O Jokic levanta revoltado, né? Levanta revoltado. Deixa eu até ver se eu acho aqui o frame. Aqui, ó. Cara, o Jokic... Irmão, vou te falar. Poucas vezes eu vi o Jokic tão puto igual ele ficou depois desse lance, mano. Porque ele levanta... Vai pra cima do Dort, aí junta aquele bolinho de gente. O Jalen Williams, que é o chefe da resenha de Oklahoma, vem ali pra, né, defender o seu compadre. E o Jokic, meu irmão, mas o Jokic, olha isso aqui, bicho. Olha o Jokic. Olha a cara do Jokic. Mano, olha a cara do Jokic, bicho. Caralho, moleque. Mano, na boa, eu não me lembro de ter visto o Jokic tão puto igual ele ficou aqui, bicho. Olha isso, mano. Olha a cara de ódio do Jokic. Tipo, mano, ele rosnando. Sabe, ele tá rosnando. Ele tá rosnando pro Pitbull. O Pitbull Jalen Williams, ele tá rosnando pro meu Pitbull. Que é isso, Jokic? Olha isso, cara. Ele ficou muito puto, bicho. Cara, olha... Mano, esse frame aqui, mano. Cara, você vê o ódio nos olhos do Jokic. Isso aqui é o retrato do ódio. Que é isso, mano? Fala, eu fiquei assustado quando eu vi isso aqui, tá? Fiquei assustado. Se é eu no lugar do Jalen Williams, todo borrado. Todo borrado. Até porque eu sou um cagão, né? Eu sou um peidão. Se o Jokic vem pra cima de mim, eu já me cago. Ele fazendo essa cara ainda... É papo de ter que marcar consulta num psicólogo no outro dia, pô. Ia ficar traumatizado. Mas enfim, teve essa confusão toda, a arbitragem foi rever o lance, obviamente o Dort foi ejetado, tomou flagrante 2, merecidamente. Existe o argumento de que o Jokic e o próprio Jalen Williams deveriam ter sido ejetados também, pela confusão entre os dois. Pô, o Jokic pegou o Jalen pelo pescoço, né? O Jalen Williams fez a mesma coisa, então poderia ter ejetado também o Jokic, mas eu acho, sinceramente, cara, se fosse pra ejetar alguém nessa confusão toda, tinha que ejetar o Dort, que ele que fez um lance sujo, ele que derrubou o Jokic de forma intencional, e repito,
de forma suja, intencional e burra, tá? Burra. Muita gente às vezes acha que eu passo pano pro Dort porque eu torço pro Thunder. Não, cara. Eu não passo pano pro Dort. Acho que em alguns momentos a galera exagera nas críticas ao Dort. Acho. Né? Acho. Porque se ele fizesse o que ele faz no Thunder, no Pistons, galera ia chamar o Dort de bad boy e os caralho. Não ia chamar ele de sujo. Porque no Pistons é bonito, né? O Jalen Duren e o Isaiah Stewart derrubar o Wemby é bonito. É bad boy. O Dort fazer é sujo. Mas beleza. Mas, assim, não tô passando pano. O Dort é um jogador meio sujo, sim. Ele tem várias jogadas sujas no seu cartel. Essa foi uma delas, foi uma jogada suja. Tá? Não tem passação de pano. Foi sujo e foi burro. Burro. Ele prejudicou o Thunder. Burro pra caralho, tá? Então, se tinha alguém que deveria ter sido expulso, deveria ser o Dort. Poderia expulsar o Jokic? Acho que poderia. Poderia expulsar o Jalen Williams? Acho que poderia, talvez. Mas quem deveria mesmo ter sido expulso foi o Dort, e foi o que a arbitragem fez. Expulsou o Dort de forma correta. Só que diferente do que eu achei, que na hora eu achei que fudeu, pô, perdemos nosso melhor defensor. Não. O Thunder se manteve bem no jogo. Ainda teve, né, uma flagrante no Isaiah Hartenstein, que aí sim eu achei um erro da arbitragem. Agora sim, né, criticando e defendendo o meu, eu achei que aquela flagrante que eles deram do Hartenstein no lance ali com o Murray, muito exagerada. Tipo, o Hartenstein, ele bate com a mão na cara do Murray, sabe, de forma completamente acidental. E a arbitragem deu flagrante 1 no Isaiah Hartenstein. Tipo, essa eu achei um exagero tremendo. Mas enfim, independente das questões de faltas e tudo, o Thunder, mesmo sem o Dort, seguiu bem no jogo, seguiu marcando bem. Claro que Denver conseguiu ainda dar uma desgarrada depois disso, né? O Denver conseguiu abrir 5 pontos, entrando nos 5 minutos finais. Só que o OKC conseguiu reagir, né? O Alex Caruso foi um colosso no final do jogo. Colosso, né? Matando 2 bolas de 3 inacreditáveis e conseguindo jogadas defensivas enormes também ali no clutch. O Caruso, ele é... Mano, o cara show em clutch time de jogo grande, irmão, ele só perde pro Jordan. Verdade é essa. Ele só perde pro Michael Jordan. Caruso, em jogo grande, em clutch, só o Jordan foi melhor que ele. Porque o Caruso, ele é um colosso em clutch time. Conseguiu 2 bolas de 3 gigantescas, né, que colocaram o Thunder na frente. Faltando 38 segundos, o Denver empatou com o Nikola Jokic. O Thunder teve 2 chances, né, de ganhar o jogo. Né? A primeira foi com o Shea, depois do empate do Jokic. Mas o Christian Braun deu um ótimo toco no Shea, marcou muito bem o Shea, que já estava morto naquele ponto do jogo. Né? Tanto que na prorrogação o Shea nem jogou, porque nitidamente ele estava cansado. 9 jogos fora, né, bicho? Problema no abdômen, tipo... Normal ele cansar. Aquela jogada que ele tomou o toco do Christian Braun, ele foi sinal claro de cansaço. Muito cansado. Não tirando mérito do Christian Braun, pelo amor de Deus, foi um tocaço. E na última posse, depois do Thunder conseguir uma boa defesa depois do toco do Christian Braun, o Caruso até conseguiu ter um bom visual pro floater, mas aí, né, a mão dele não estava boa naquele momento, o floater não caiu e o jogo foi para prorrogação. Na prorrogação, o Thunder não colocou o Shea em quadra. Obviamente que muitos torcedores ficaram meio revoltados com o Daigneault. Porra, por que não colocou o Shea? Deixou o Shea jogar o jogo inteiro, jogou 34 minutos, põe pra jogar na prorrogação. Eu entendo, eu mesmo xinguei um pouquinho o Daigneault, né? Quando chegou os últimos 2 minutos da prorrogação e o Shea não entrou, eu dei uma leve xingada no Daigneault. Só que dá pra entender. Dá pra entender a decisão dele, da comissão do Thunder. Como eu falei, o Shea já estava aparentando cansaço no final do 4º período e ele tá voltando agora de lesão. Então, foi prudente por parte de OKC segurar o Shea na prorrogação, até porque de lesão já tá bom no Thunder, né? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que no fim foi uma decisão correta.
Mas também é assim, né? Só tô falando isso porque o Thunder ganhou. Se o Thunder tivesse perdido, eu tava aqui crucificando o Daigneault. Verdade é essa. Mas o Thunder conseguiu vencer mesmo sem o Shea. E aí a gente tem que elogiar, né? A gente tem que elogiar o Sr. Cason Wallace. Tem que elogiar o Sr. Alex Caruso. Os dois foram colossais ali na prorrogação, né? Tem que elogiar o Sr. Chet Holmgren, né? Eu, que sou um dos grandes críticos do Chet, tenho que dar a César aqui, né? Ofensivamente, ele foi bem? Não, não foi. Não foi bem, ofensivamente. Ofensivamente, o Chet, ele deixou muito a desejar, como ele, né, corriqueiramente deixa a desejar. Hoje, de novo, muito pouco ativo no ataque. Foram só 8 arremessos tentados, só 5 convertidos. Foram 15 pontos em quase 40 minutos em quadra. Então, ofensivamente, o Chet foi muito decepcionante. De novo. Mas o que ele defendeu nesse jogo e o que ele pegou de rebote importante... Cara, o maluco pegou 21 rebotes no jogo, gente. 21. Recorde da carreira dele. Entendeu? Deu 3 tocos na partida. Inclusive, roubaram um toco dele na prorrogação, né? Um toco limpo que ele deu no Christian Brown. A arbitragem roubou dele. Mas tudo bem. O Chet jogou pra caralho na defesa, né? E aí você teve o Chet, você teve o Cason, você teve o Caruso, você teve o Isaiah Joe matando uma bolaça na prorrogação. Mais um bom jogo do Isaiah Joe, inclusive. E aí, com os roleplayers aparecendo, o Thunder conseguiu vencer na prorrogação. No finalzinho ali, né, o Thunder tomou uma leve pressãozinha, né? Jamal Murray, do nada, desandou a matar a bola de 3 ali nos últimos segundos. Matou umas 3 bolas de 3 seguidas. Mas aí já era no momento onde o Thunder já estava com uma vantagem, já estava indo ali para o lance livre. Né? O Denver já havia começado o jogo de faltas. Então, mesmo tomando essas 3 bolas de 3 do Murray, Thunder conseguiu fechar bem o jogo e garantiu essa que entra tranquilamente no hall de grandes vitórias do OKC na temporada, né? Uma vitória enorme, com o Shea voltando de lesão, com o time ainda tendo desfalques importantes. Vencer esse Denver, né? Visto como foi o começo do jogo, visto como foi o primeiro tempo, de total domínio de Denver, especialmente o primeiro quarto, foi uma puta vitória, um puta resultado. Fechar sem o Shea, né, enaltece ainda mais o coletivo do time. E vitóriazaça, cara. Vitóriazaça do Thunder. Thunder chega a 46 vitórias, apenas 15 derrotas. E o Denver sofre sua 23ª derrota num jogo que era muito ganhável, né? Bem ganhável mesmo, mas defesa de Oklahoma brilhou. Os roleplayers de OKC deram conta do recado, né? Eles que até o terceiro quarto não estavam fazendo nada, fizeram muito no quarto período e na prorrogação. E aí tem vários para destacar, né? Cason Wallace, gigante na prorrogação. Lu Dort, né, matou uma bola importantíssima no quarto período, mas fez a merda ali. Então, assim, não tem como elogiar. Chet Holmgren, já falei, defensivamente um colosso hoje, 21 rebotes, cara, um absurdo, cara. Um absurdo que ele pegou de rebote hoje. O Hartenstein teve ótimos minutos, né? 9 pontos, 8 rebotes, 2 tocos, 2 steals. Fez um jogo muito bom. Jalen Williams, além de ter brigado pelo seu companheiro de time, fez um jogo bom também, 12 pontos para ele, 2 bolas de 3, 5 rebotes. Né? O Jalen Williams, ele cada vez mais ele vem deixando de ser esse jogador meio que meme, né? Pra, de fato, ser um jogador importante pro Thunder, né? A temporada dele é bem boa. Hoje fez um jogo muito bom. Alex Caruso, gigante. Tem jeito, o homem é viciado em jogo grande. 12 pontos pra ele. 2 bolas absurdas ali no quarto período. E na prorrogação também sendo gigante. Isaiah Joe, muito importante também na partida. Jared McCain fazendo mais um ótimo jogo. Defensivamente ele foi bem mal, mas ofensivamente fez uma diferença muito grande com seus 14 pontos em 19 minutos. Foram 2 bolas de 3. Num time tão carente de bolas de 3, ter o Jared McCain é um
uma arma muito boa. Cada vez mais adaptado, cada vez mais à vontade na rotação. O menino tem tudo pra dar super certo. E, obviamente, o Shai, né? Depois de 9 jogos fora, ele voltar de lesão contra o Denver Nuggets e meter 36 pontos em 34 minutos, não é pra qualquer um. Né? Fora as 9 assistências com apenas um turnover, 12 de 29 nos arremessos, assim. Um jogaço do Shai. Não foi um primor, não foi o prime Shai, mas mesmo não sendo o prime dele, ainda foi um jogo muito bom, muito impactante. Carregou o time do Thunder, né, até o fim do quarto período. Na prorrogação ele não conseguiu jogar, não foi botado em quadra, mas aí, né, os caras fizeram a boa pra ele, né? O Shai fez a boa pros caras o jogo inteiro. Na prorrogação, os caras fizeram a boa pra ele. Foi um puta jogo do Shai. Que bom ter ele de volta. Já tava com saudades do meu menino. E resultado enorme para Oklahoma. Pelo lado de Denver, destaque, né, para Murray, Brown e Jokic. Né, o trio brilhou. 23 pontos, 17 rebotes, 14 assistências para o Nikola Jokic. Preenchendo todas as stat lines. Menos Toco. Uma atuação impactante, mas, né, o 2 de 10 para 3 pontos foi feio, né? Na prorrogação o Jokic pouco fez, apareceu muito pouco na prorrogação, errou muito arremesso. Acho que ele errou, inclusive acho que ele errou todos os arremessos que ele tentou na prorrogação, né? Pelo menos os de 3 ele errou basicamente todos, então não foi um jogo ruim do Jokic, longe disso, não dá pra dizer que um cara que meteu um 23, 17, 14 jogou mal, não jogou. Mas arremessando ele deixou bastante a desejar. Jamal Murray, 39 pontos com 7 bolas de 3, jogou pra caralho o Jamal Murray. Não foi suficiente. E o Christian Brown, 3 bolas de 3, 23 pontos, 2 tocos, né? Muito bem também no jogo, mas no fim não deu. Tim Hardaway Jr. também fez um bom jogo vindo do banco, com 4 bolas de 3. Mas faltou Cam Johnson, faltou Julian Stroughter, faltou o próprio Bruce Brown, faltou Valanciunas, né? Alguns caras que eram para aparecer não apareceram. A bola de 3 do Jokic não caiu. E a defesa do Thunder apareceu muito bem, né? No clutch do quarto período e no clutch da prorrogação. E a vitória foi pro dono da casa. Galera, é isso, viu? Já é 4 da manhã, então vou encerrar aqui o vídeo. Obrigado pela sua audiência, tamo junto. Galera, possivelmente nesse sábado não teremos Switch TV Show, tá? Eu vou ter que mexer umas coisas aqui em casa. Bagulho de obra, uma merda. Então eu devo ficar ocupado o sábado inteiro, então não vai ter Switch TV Show, muito provavelmente, porque não vai ter condições de eu gravar em meio a, né, toda a bagunça de obra que vai rolar aqui em casa. Então eu conto com a compreensão, né, de vocês. Mas provavelmente teremos pós-jogo saindo, né, no sabadão. Vai ter cobertura da rodada. Só não vai ter Switch TV Show. Mas vai ter vídeo de NFL saindo. Vai ter pós-jogo dos jogos do sabadão. Então, conteúdo não vai faltar. Não vai ter Switch TV Show, mas eu vou conseguir compensar vocês muito bem. Domingo a gente volta com o Switch TV Show normal. Aí já vai estar tudo resolvido. E vida que segue. É isso, gente. Obrigado a todos. Tamo junto. Beijo e... É o gigante, porra. Não tem jeito. Ai, credo. O Tandão ganhou mais uma.